Olá, caros cursistas, tudo bem? Espero que estejam todos muito animados para o início do nosso curso. Vamos começar a trabalhar hoje com uma disciplina muito bacana, Injeção Eletrônica. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se duas surgirem, vocês possam postar as mesmas nos nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Oberdan Veloso, sou mestrando em Sistemas e Modelagem Computacional pela Unimontes, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela PUC Minas e engenheiro de controle e automação formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Profissionalmente, eu trabalhei como perito veicular para uma grande seguradora do Brasil. Nessa profissão, tive a oportunidade de fazer vários cursos para especializar na área de mecânica veicular, como também pude ver na prática como é o dia a dia do profissional da área e entender as suas dificuldades. Antes de tudo, vou introduzir um papo sobre uma questão muito importante, a questão ambiental, que impõe à sociedade uma nova busca de pensar e agir, individual e coletiva, no que diz respeito aos modelos de produção capazes de suprir as necessidades humanas sem comprometer o meio ambiente e a própria saúde. Essa conscientização tem uma dimensão cultural que passa pela econômica e atinge a dimensão ecológica e social. Somente teremos um resultado eficaz a respeito do meio ambiente quando a população começar a pensar no sentido da vida, no seu comportamento e sua relação com a natureza, incluindo a própria alimentação. Nós, caros alunos, estamos vivendo uma crise ambiental que passa pelo entendimento sobre o mundo atual. Se quisermos resolver essa crise, é necessário que haja a percepção dos hábitos que precisam ser mudados. A escola desempenha um papel importante, envolvendo os alunos, concretizando sobre a situação atual. Para vocês terem uma ideia, dados do IBGE mostram que o Brasil cresce economicamente e industrialmente, mas deixa a desejar com relação à preservação e conservação dos elementos naturais como terra, água doce, biodiversidade. Ou seja, o Brasil avança no desenvolvimento tecnológico, mas recua em termos de sustentabilidade ambiental. Com o desmatamento da floresta amazônica, poluição da atmosfera, emissão de gases queimadas, falta de saneamento básico, fatores como desmatamento, urbanização desenfreada, poluição da natureza, sobretudo pela incorreta destinação de sucatas de aparelhos eletrônicos, que geralmente têm pouca vida útil, são elementos que podem trazer, em médio prazo, graves problemas ambientais. É importante que continuem sendo realizadas campanhas que visem a preservação ambiental, pois, se tudo for deixado para ser resolvido quando agravar a situação, como é o caso de muitos assuntos aqui no Brasil, onde é preciso que haja uma tragédia para haver conscientização, poderá ser tarde demais. Por tudo isso, alunos, é importante preservar o ecossistema do qual fazemos parte. Só assim estaremos valorizando a nossa própria qualidade de vida e de nossos descendentes. Então vamos ao que interessa, né? Pois bem, a injeção eletrônica, vamos iniciar com o funcionamento do motor ciclo-Otto. O que é isso? É de comer isso? Calma, calma, alunos. Quem já ouviu dizer sabe que é bem tranquilo e quem não ouviu nada irá aprender agora. Nessa nossa teleaula, iremos abordar dois temas do nosso cronograma: o funcionamento do motor ciclo-Otto e os sistemas de ignição estática. Então vamos lá. Vou primeiro introduzir o assunto com uma história para vocês. A história de como surgiu a ideia do motor. Os primeiros motores a combustão externa apareceram no século XVIII. Como vocês podem observar na figura, a energia da queima da lenha, combustível utilizado na época, abundante e de baixo custo, evaporava a água. Esse vapor empurrava o pistão, que fazia girar a roda. Esses motores a vapor eram geralmente utilizados em máquinas estacionárias. No século XIX, apareceram os primeiros motores a combustão interna. Nestes, o combustível é queimado dentro do próprio motor.
e seu aparecimento provocou um rápido desenvolvimento mecânico. Vamos ver a figura. Como podemos observar na figura, o primeiro motor a combustão interna está bem diferente do modelo convencional atual, mas na época foi uma imensa revolução. O primeiro motor a combustão interna foi construído pelo mecânico alemão Lenoir em 1860 e tinha a potência de 1 cavalo-vapor. Trabalhando com gás de iluminação, se nós olharmos os carros 1.0 no mercado atual, a média dos motores é de 80 cavalos. Só a título de exemplo, em 1861, um ano depois, Otto, agora sim apareceu o Otto, né? Esse é o cara que nos ajudou demais. E Lange, não podemos esquecer dele, grande Lange, baseando-se na máquina de Lenoir, que foi o primeiro motor combustão interna, construir um motor que comprimia a mistura de ar e gás de iluminação com ignição feita por uma centelha elétrica. Quando pensa que não, em 1862, o engenheiro francês Bel Rochas publicou estudos teóricos e estabeleceu alguns princípios termodinâmicos baseados no motor de Otto. Otto, que não era bobo nem nada, pegou os estudos do francês e desenvolveu o motor ciclo Otto, apresentado em 1872. Esses motores usavam como combustível gás de carvão, com a ignição feita por centelha elétrica. Em 1889, acompanha comigo, 17 anos depois, fizeram a primeira aplicação do motor de ciclo Otto em veículos, utilizando como combustível a gasolina. Aí, rapaz, chegando em 1893, veio o engenheiro alemão Rudolf Diesel e descreveu um motor no qual a ignição da mistura ar mais combustível era feita por compressão. Esse motor, que Diesel denominou motor térmico racional, acabou ficando conhecido como motor diesel. Venha cá. Os motores modernos são derivados do motor Otto e diesel, e características básicas dos mesmos são as seguintes. Motores de ciclo Otto utilizam combustível de baixa volatilidade. O que é isso, professor? Facilidade de evaporação, como a gasolina e o álcool. Para a ignição, necessitam de centelha produzida pelo sistema elétrico. Já os motores ciclo diesel utilizam como combustível o óleo diesel. A inflamação do combustível injetado sob pressão na câmara de combustão ocorre pela compressão do ar e, consequentemente, a elevação da temperatura. Estamos falando de motor e não definimos isso até agora. Então, partiu para a definição de motores. Motor, gente, é uma máquina que converte qualquer forma de energia, no caso nosso será a queima de combustível, em trabalho mecânico. Logo, o motor de combustão transforma a energia térmica calorífica, o calor, a agitação das moléculas, em trabalho mecânico, em energia mecânica. Como diria aquela velha história do nosso amigo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a lei da conservação das massas. Então, caros alunos, vamos decifrar algumas teorias do ciclo Otto. Primeiro, é um ciclo termodinâmico. Ciclo o quê? Isso mesmo, galera, termodinâmico. Ciclo termodinâmico é uma sequência repetitiva de transformações físicas produzida por um sistema a fim de realizar trabalho. Os ciclos termodinâmicos são a base do funcionamento dos motores a calor, que operam a maioria dos veículos do mundo. Através do ciclo termodinâmico, foi idealizado o funcionamento dos motores de combustão interna de ignição por centelha. Os motores baseados nesse ciclo equipam a maioria dos automóveis de passeio atualmente. Para esta aplicação, é possível construir motores a 4 tempos, mais eficientes, menos poluentes em comparação aos motores a 2 tempos. Apesar do maior número de partes móveis, maior complexidade, peso e volume, comparado motores da mesma potência de 2 tempos. O ciclo ideal se constitui dos seguintes processos. Vamos ver na figura.
O primeiro momento do ciclo ocorre a admissão isobárica do ponto A até B. Podemos observar no gráfico que está ocorrendo uma expansão na mesma pressão. Olhe para vocês verem. O volume aumenta, mas repare que o ponto A até o ponto B, a pressão não altera. No segundo momento, ocorre a compressão adiabática, sem troca de calor com o meio. Seguimos do ponto B até C. Mas que desgrama que é isso, professor? Pois então, nós expandimos no primeiro momento, não foi? Injetando a mistura de ar mais combustível a uma pressão constante. Agora, nós comprimimos sem ocorrer troca de calor. Melhor dizendo, o pistão agora está empurrando a mistura ar mais combustível para perto da vela. Agora, no terceiro momento, temos a combustão isocórica, seguindo os pontos C, D e F. Isocórica? Meu Deus! Calma, meu aluno. Sei que nesse momento pode estar batendo um desespero com esses nomes diferentes, mas esses nomes não é o mais importante. O mais importante aqui é entender o funcionamento do ciclo e saber o modo como as coisas funcionam. Vamos lá, animação. Dando continuidade, vamos voltar para o slide porque está acabando. Está acabando. Então, como eu vinha dizendo, a combustão isocórica ocorre nos pontos C e D. Mas então, isocórica significa volume constante. Vocês podem reparar que os pontos C e D no gráfico estão no mesmo volume. No momento D e E ocorre expansão adiabática, aquela como dito anteriormente, que não há troca de calor com o meio. No entanto, no quarto momento, ocorre a abertura da válvula, que são representados pelos pontos E e F, e a exaustão isobárica, representadas pelos pontos B a A, fechando o ciclo. Para fixar é a pressão constante. Verifique que o ponto B e o ponto A estão na mesma linha horizontal. Ufa, terminamos essa teoria brava aí. Passamos agora para a análise dos ciclos reais. Aqui veremos realmente o que acontece dentro do motor, associando a tudo isso que acabamos de estudar. Pois nessa teoria é a idealização do ciclo, é a prática das coisas muda um pouco, é o que veremos. Pois os ciclos termodinâmicos associados às máquinas reais se diferem sensivelmente da idealização, já que os processos ocorrem apenas de forma aproximada à maneira descrita que os motores estão suscetíveis a fenômenos não reversíveis como atrito, calor, barulho. Tudo isso são formas de energias perdidas durante o ciclo. Pois bem, vamos considerar o ciclo com apenas duas válvulas, o que as mesmas são comandadas por ressaltos da árvore de Cames, ou mais conhecida como eixo de comando de válvulas. Uma válvula nós chamaremos de válvula de admissão, que permite a introdução no ciclo de uma mistura gasosa por ar e combustível. A outra válvula chamaremos de válvula de escape, que permite a expulsão para a atmosfera dos gases queimados. Caros alunos, vou fazer o comentário aqui sobre os motores multiválvulas. É o seguinte, basicamente os motores múltiplas válvulas são um aperfeiçoamento do ciclo Otto. Nesses motores, temos mais de duas válvulas por cilindro executando a mesma função ao mesmo tempo. Existem atualmente 3 configurações para motores multiválvulas. São os modelos com 3, 4 ou 5 válvulas por cilindro. No caso do motor que possui 3 válvulas por cilindro, 2 são para admissão e uma apenas para exaustão. Com 4 válvulas, 2 são para admissão e 2 são para exaustão. E no caso de 5 válvulas, são 3 para admissão e 2 para exaustão. Sempre quando o número de válvulas for ímpar, o número maior será para admissão.
A principal função de um motor de múltiplas válvulas é maximizar o fluxo de gases que entram e saem do motor, conseguindo desse modo uma eficiência maior da combustão. Agora eu vou contar a história do motor 16 válvulas. No motor 16 válvulas de 4 cilindros, temos 2 válvulas por cilindro, que trabalham simultaneamente as duas já existentes. Cada cilindro possui 4 válvulas, certo? 4 válvulas por cilindro, vezes 4 cilindros, 16 válvulas. Assim, conseguimos aumentar o fluxo de gás no motor, podendo desenvolver uma maior potência. Esse tipo de motor foi maciçamente produzido no Brasil na versão de 1 litro, de 97 a 2004. Devido a uma lei que cobra um imposto menor para essa cilindrada, se tomando uma boa opção para o consumidor, que paga menos por um carro com a potência similar à de 1.4, e viabilizando então os custos para seu desenvolvimento. O proprietário de um automóvel equipado com motor 16 válvulas deve ficar atento ao tipo de óleo lubrificante que está usando, bem como o profissional que presta a manutenção. Um motor 16 válvulas requer um profissional experiente nesse tipo de motor. É comum mecânico sem conhecimentos alegar que o motor é um problemático, o que não é verdade, meus alunos. A verdade é que o motor, devido à sua tecnologia, exige conhecimento por parte do profissional. O prazo para a troca de óleo e a troca da correia dentada, indicados no manual do automóvel, devem ser rigorosamente obedecidos para evitar uma quebra do motor. Além de que o motor 16 válvulas não é bom, surgiu pela falta de conhecimento dos mecânicos e orientação aos proprietários. Esse motor precisa de um maior cuidado quanto à manutenção. Diferente dos motores de 8 válvulas, eles são mais robustos. Voltamos ao nosso foco central. Foi só uma curiosidade para os que não conheciam a história. Então, o ciclo de funcionamento de um motor a 4 tempos é o seguinte. Vamos ao slide. Quando o pistão está no ponto morto superior, é aberta a válvula de admissão. É esta que está do lado esquerdo da figura. Enquanto se mantém fechada a válvula de escape, a que está posicionada do lado direito, a dosagem da mistura gasosa é regulada pelo sistema de alimentação. Iremos detalhar mais adiante, que pode ser um carburador, esse que foi aposentado nos motores convencionais, que é um sistema mecânico onde o ar passa pela cuba e arrasta o combustível com ele. A quantidade de ar é controlada pelo pedal do acelerador, ou pela nossa querida injeção eletrônica, o que constitui o comando mecânico do carburador por um eletrônico, e conseguindo assim melhores resultados, principalmente quando solicitadas respostas rápidas do motor. Voltando ao pistão, ele é interligado à biela, e a biela é interligada ao eixo de manivelas, o famoso virabrequim, que impulsiona o movimento da rotação. O pistão move, então, até o ponto morto inferior. Esse processo é chamado o primeiro tempo do ciclo, ou tempo de admissão. Ou seja, a abertura da válvula de admissão e a saída do pistão do ponto morto superior indo ao ponto morto inferior resume o primeiro tempo. Partimos agora para o segundo tempo. Nessa altura, fecha a válvula de admissão, o cilindro está cheio da mistura gasosa, que é agora comprimida pelo pistão, impulsionando na direção da cabeça do motor por meio de manivelas até atingir o novo ponto morto superior. Durante esse movimento, as duas válvulas se encontram fechadas. Logo, esse é o segundo tempo do ciclo, ou tempo de compressão. Verificamos agora o terceiro tempo. É quando o êmbolo atingiu o ponto morto superior. Ele está lá em cima, galera, que é o final do segundo ciclo. Bora aqui comigo.
Aquela mistura gasosa que está comprimida no espaço existente entre a face superior do êmbolo e a cabeça do motor, que chamamos de câmara de combustão, é inflada devido a uma faísca produzida pela vela e explode. O aumento de pressão devido ao movimento de expansão desses gases empurra o êmbolo até o ponto morto inferior, impulsionando dessa maneira por meio de manivelas e produzindo a força rotativa necessária ao movimento do eixo do motor, que será posteriormente transmitindo às rodas motrizes. Aqui chamamos o terceiro tempo do ciclo, o tempo de explosão, o tempo motor ou o tempo útil, uma vez que é o único efetivamente que produz trabalho, pois durante os outros tempos apenas se usa a energia de rotação acumulada. No quarto tempo do cilindro está cheio de gases queimados. É nesta altura em que o pistão é empurrado pelas manivelas a retornar ao ponto morto superior e a válvula de escape se abre, permitindo a expulsão para a atmosfera dos gases. Chegando ao ponto morto superior, a válvula de escape se fecha, tendo aqui chamado quarto tempo do ciclo, ou tempo de exaustão. Após a exaustão dos gases, o motor fica nas condições iniciais, permitindo que o ciclo se repita. Assim, completamos o ciclo Otto de motores a combustão 4 tempos, apresentando o ciclo ideal e o ciclo real. Agora vamos estudar os modelos de ignição. Sem mais delongas, simbora! Antes de entrar no sistema de ignição, vou falar um pouco sobre os carros flex. O que tem de tão incrível no motor flex? Como funciona? Como ele consegue distinguir dois tipos diferentes de combustível? Então, a possibilidade de criar o motor flex veio do advento do gerenciamento eletrônico do motor. Tudo isso foi evoluindo ao longo dos anos, mas teve um início bem lento na segunda metade dos anos 70. Para o motor flex tornar-se realidade, foi preciso ser adicionado um sensor para identificar o tipo de combustível no tanque. Isso é possível de acontecer devido à condutividade elétrica, que é bem diferente o da gasolina e o do álcool. Este sensor foi colocado estrategicamente no interior do tanque. Ele é responsável por enviar o valor da resistência à passagem de corrente ao módulo de controle. A partir desse processo, é possível identificar qual combustível está lidando. A parte mais difícil de todo novo sistema, certamente, é seu período inicial. Os erros aparecem sempre nesse período e várias reformulações são feitas até chegar ao resultado ideal. No início, esse sistema de identificação de combustível tinha um problema de ser muito lento. Às vezes, os veículos chegavam a andar 2 km até a relação ar-combustível fosse totalmente corrigida. Durante esse percurso, o dono do carro tinha que conviver com o mau funcionamento do veículo, além de aumentar as emissões de gases do escapamento. Apenas no início dos anos 2000, que a indústria conseguiu desenvolver uma maneira eficaz de determinar o combustível que está no tanque. Eles aproveitaram o mesmo sensor de oxigênio que existe no escapamento. Este sensor teve a sua função ampliada para a circunstância atual de haver álcool ou gasolina no tanque. Este sensor detecta a mistura ar-combustível que está combustada. Ele é capaz de fazer isso devido à maior ou menor presença de oxigênio. Depois de ter feito isso, ele vai passar a informação ao módulo, a quem é seguida a providência do ajuste necessário. Todo esse processo ocorre em segundos, pessoal. Vamos analisar algumas diferenças.
O carro terá um software, que é um programa de computador, do módulo de controle eletrônico para maior capacidade de processamento. O motor vai receber alterações nos materiais das válvulas. Tudo isso se faz necessário, já que o álcool não tem as mesmas propriedades lubrificantes da gasolina. A bomba de combustíveis, por sua vez, que geralmente fica imersa no combustível do tanque, foi projetada para ficar sempre em contato com o álcool. Existe um sistema que torna possível ligar os motores nas condições de baixas temperaturas. Este sistema consiste num pequeno reservatório de gasolina no compartimento do motor e uma bomba elétrica. Vou citar aqui alguns problemas que podem vir a ocorrer com os motores flex. Na mistura álcool mais gasolina, o álcool tende a formar uma goma que pode obstruir e até entupir o filtro de combustível. Quando entra gasolina, que atua como solvente, limpando tudo, no sistema de alimentação, ela costuma desgrudar essa goma. O filtro de combustível é a primeira vítima. Se ele é danificado, a bomba de combustível é obrigada a trabalhar sem o resultado, já que o combustível não passa pelo filtro. A bomba queima, a sujeira também pode impregnar nos bicos injetores, reduzindo sua condição ideal de trabalho. Além disso, o carro flex não pode ficar parado por muito tempo. A mistura se separa devido à densidade variada dos elementos. Assim, a água é o primeiro líquido a ir ao motor quando ele é ligado. O módulo que controla o funcionamento flex não reconhece a água, o motor falha. Portanto, procure rodar apenas com um combustível. Quem roda pouco deve usar gasolina. Além disso, o carro flex não pode ficar parado por muito tempo. A mistura se separa devido à densidade variada dos elementos. Assim, a água é o primeiro líquido a ir ao motor quando ele é ligado. O módulo que controla o funcionamento flex não reconhece a água. O motor falha. Portanto, procure rodar apenas com o combustível. Quem roda pouco deve usar gasolina. Os flexíveis que usam só o álcool ou só a gasolina têm menos problemas que os abastecidos com a mistura dos dois. Fica aí a dica para nós usuários e os nossos clientes. Sempre que mudar de gasolina para álcool, rode com o carro de 7 a 10 km para que a sonda lambda, que é o sensor de oxigênio, reconheça a troca e faça a programação da injeção eletrônica. Assim, o combustível acumulado entre o tanque e o motor será queimado. Caso contrário, você pode ter problemas para ligar o veículo no dia seguinte em baixas temperaturas. Vamos entrar agora no sistema de ignição. Então, o sistema de ignição automotivo foi desenvolvido para substituir as funções do distribuidor da ignição convencional, seja ele aplatinado ou eletrônico, que tem a função de geração, distribuição e controle da centelha, que é responsável pela queima da mistura de combustível no motor. Nós iremos analisar de forma sucinta a evolução do sistema de ignição por descarga indutiva controlado eletronicamente, que atualmente é utilizado por quase todos os fabricantes de veículos. Na figura. Na figura, podemos analisar a eliminação do platinado, a primeira função eliminada dos sistemas anteriores. A função do platinado é assumida por dispositivos geradores de impulsos elétricos. O transistor de potência que controla a corrente do primário, associado a outros elementos eletrônicos, fica alojado no módulo de ignição eletrônica. O transistor de potência é controlado em função do sinal recebido do dispositivo de disparo.
O transistor somente é acionado quando existe um sinal de rotação do motor enviado pelo dispositivo de disparo. Com a ignição ligada, o motor não funcionando, o transistor está aberto e não circula corrente no primário. Vale lembrar que nos sistemas com platinado pode acontecer dos contatos ficarem fechados ao desligar o motor. Neste caso, ao ligar a ignição, sem ligar o motor, haverá circulação desnecessária de corrente no primário. O avanço era controlado mecanicamente, movimentando a base do distribuidor, onde está alojado o dispositivo de disparo. Vamos ver o funcionamento desse dispositivo de disparo? Vamos lá, meu aluno. Está no fim da aula. Atenção máxima agora, que os dispositivos de disparo são alojados no distribuidor. Os dispositivos de disparo cumprem a mesma função que o platinado desempenhava no sistema de ignição convencional, ou seja, indicam ao módulo de ignição eletrônica o momento de comandar o transistor de potência aberto. Vou falar um pouco sobre ignição eletrônica mapeada. Nesses sistemas, o módulo de ignição tem a funcionalidade de um microcomputador, uma estrutura similar àquela de uma unidade de comando digital. O dispositivo de disparo é substituído pelo sensor de rotação e fase. É o módulo e não o sensor de rotação que determina o momento da ignição. Repetindo para fixar, o dispositivo de disparo é substituído pelo sensor de rotação. É o módulo e não o sensor de rotação que determina o momento da ignição. Lembramos que nos sistemas convencionais é o dispositivo de disparo que determina o momento da centelha. O sensor de rotação serve também para o cálculo da velocidade de rotação e como referência da posição do virabrequim. Os mecanismos de ajustes mecânicos do avanço são substituídos por cálculos realizados pelo módulo, a partir de informações recebidas dos sensores. O valor do avanço básico é determinado, como nos sistemas convencionais, em função do sensor de rotação do motor e da carga do mesmo, através do sensor de pressão do coletor ou do sensor de posição da borboleta. Este avanço básico é corrigido em função da informação de outros sensores, temperatura do motor, sensor de temperatura do ar admitido, sonda lambda, sensor de detonação. Vejamos um exemplo típico de ignição mapeada. Todo sistema de ignição mapeada possui uma estrutura de controle composta de duas partes, conforme nós estamos observando na figura. Módulo de processamento para o cálculo de avanço e do ângulo de permanência, circuito de potência para acionamento da bobina de ignição. Estas duas partes encontram-se integradas dentro da unidade de comando eletrônico de controle do motor. O módulo funciona da seguinte maneira. Na memória do módulo existem tabelas ou mapas programados com os valores do avanço para as diversas faixas de carga e rotação. A partir dessas informações, a tabela fornece o valor do avanço básico. Esse valor é corrigido em função das condições de funcionamento do motor, como sua temperatura, temperatura do ar admitido e estado de aceleração do motor. Agora, sobre a ignição estática propriamente dita, esta é caracterizada pela ausência do distribuidor. Como consequência, aumenta o número de bobinas de ignição. Como falamos até aqui, o distribuidor, rotor e tampa é responsável pela distribuição de alta tensão nas velas, ou seja, determina qual cilindro que recebe a alta tensão. Nos sistemas estáticos, pelo contrário, é a unidade de comando que assume tal função, comandando as bobinas presentes na sequência da ordem de ignição. Em princípio, os sistemas estáticos precisam de uma bobina para cada cilindro,
Vejamos a figura. Analisando a figura, observamos que a ignição estática de faísca perdida, para diminuir o custo e complexidade, que significa número de componentes dos sistemas, tem como característica o fato de que uma mesma bobina gera alta tensão para as velas de 2 cilindros. A condição fundamental é que sejam cilindros gêmeos, o que sobem e descem juntos. Desta forma, o número de bobinas necessárias diminui pela metade. Para finalizarmos a aula de hoje, está acabando. Agora vai, meu aluno. Os defeitos resultantes do aquecimento ou do falso contato que provocam falhas intermitentes, por intervalos ou falhas que vai e volta. No caso de falha total, o motor deixa de funcionar imediatamente. Os sistemas mais modernos possuem capacidade de detectar falhas no circuito de comando do modo de ignição. Também, na maioria dos casos, é possível acionar o módulo e verificar o aparecimento de centelha. Mas o mais apropriado para verificar o sistema de ignição implica na utilização de um osciloscópio automotivo. Com o osciloscópio, analisamos o tempo de queima de cada cilindro, a tensão no primário da bobina e a tensão na saída das outras variáveis. Observando o resultado com os parâmetros do veículo, conseguimos um diagnóstico da situação real. Bom, meus caros alunos, foi um prazer muito grande estar junto com vocês nessa aula. Vamos continuar forte aqui porque a batalha é passageira, mas a glória é eterna. Espero que todos tenham entendido o principal da nossa teleaula de hoje, que em resumo são os passos dos motores, a combustão e a atuação do sistema de ignição. Para qualquer dúvida, estou disponível no e-mail que está no nosso ambiente virtual e também nos fóruns respectivos de cada aula. Não hesitem em perguntar, porque nós só aprendemos com as dúvidas e com os erros. Estamos aqui no sistema de cooperação mútua, vocês aprendendo comigo e eu com vocês. Assim nós crescemos como sociedade. No mais, um forte abraço a todos e até a nossa próxima teleaula. Ficamos com a reflexão. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas a 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser vitoriosa. Abraço.